Olá, eu sou Maria Maranhão, estou aqui mais uma vez para contar histórias para vocês nessa jornada da tradição oral. Só que hoje eu não vou contar uma história, eu vou contar um caos lá do interior. Como eu sou nordestina, nasci lá no Maranhão, os causos eram muito presentes nas reuniões, nos encontros de família. À noite, principalmente, que era hora de contar causo. E esse caos que eu vou contar para vocês aconteceu com um moço chamado José. E essa visagem, que era assim que era chamada antigamente, bem antigamente, até hoje ainda usa-se muito esse termo lá no interior, visagem. Visagem é a mesma coisa que assombração. E essa visagem que eu vou trazer aqui para vocês é chamada pisadeira. A pisadeira é bastante comum em todo o território nacional. Ela é uma visagem assim, ó, muito magra, meio esverdeada. Muita gente fala de várias maneiras como ela se apresenta, como é a pisadeira. Quem já viu? Porque tem gente que já viu. Então é uma visagem muito magra, com dedos muito longos, unhas enormes e que fica pulando em cima da barriga das pessoas que comem muito à noite e vão dormir de barriga para cima. Eu até fiz um versinho bem bacana para apresentar essa visagem, que é bem assim. A visagem que é muito magra, dedo seco com cada unhão. A visagem que é muito magra, dedo seco com cada unhão. Pisadeira é o nome dela, Virgem Santa que assombração. Pisadeira é o nome dela, Virgem Santa que assombração. Pisadeira é o nome dela, Virgem Santa que assombração. A visagem que é muito magra, dedo seco com cada unhão. Pisadeira é o nome dela, Virgem Santa que assombração. Pisadeira é o nome dela, Virgem Santa que assombração. E essa visagem, ela vai aparecer lá no interior, na casa de um menino chamado José. E o José, desde que nasceu, contava a sua mãe que acontecia coisas extraordinárias com aquele menino. A mãe contava que quando ele era bebê, um dia à noite, todo mundo dormindo, cada um na sua rede, e o José lá dormindo na rede dele, a mãe acorda com o choro do menino. E procura, cadê o José? Cadê o José? Não estava na rede. E procura o José, não acha. E ela vai seguindo aquele choro, abre a porta dos fundos e vai acompanhando da onde vem aquele choro. Sabe onde estava o José? Lá no chiqueiro, em cima dos porcos. Como é que esse menino foi para lá, ninguém nunca soube explicar. Mas a mãe do José trouxe ele, embrulhadinho nos panos, do jeito que estava, e colocou na rede e rezou muito em cima dele, rezou muito, porque o pessoal do interior costuma rezar muito, né? Para espantar a visagem, para espantar a assombração. E a mãe rezou em cima, rezou para o José, para proteger o José. José cresceu, foi ficando um meninote, né? Cheio de estripulia. O José fazia cada uma, sabe que quando ele ia caçar com uma espingarda de espoleta, ele vinha com um shortinho cheio de passarinhos que se comiam antigamente no interior, que as pessoas comiam. Imagina se ele usava a espingarda de espoleta, não usava nada, ele pegava o passarinho com a mão. Enquanto os outros pegavam lá com as espingardinhas, né, atirando os chumbinhos, o José chegava no passarinho e pegava, ia, quebrava o pescoço, ia pendurando no shortinho lá dele. Veja que esperteza, como é que esse menino fazia isso? Como é que ele conseguia pegar o passarinho assim, na mão? E o José foi crescendo e fazendo coisas extraordinárias, que até Deus duvidava. A mãe duvidava, o pai duvidava, os irmãos duvidavam, ele tinha bastante irmãos. E aí o José foi crescendo e falando coisas que as pessoas não entendiam muito desse universo que ele dizia ver. Ele via muita coisa extraordinária. Quando José ficou moço, ele
ele vivia viajando para lá e para cá e sempre trazia muitas histórias para contar das aventuras dele pelo interior, andando a cavalo, andando à noite, das coisas que ele encontrava, das coisas extraordinárias que ele via. Então ele contou para a família dele de uma das viagens que ele fez para a casa da irmã, que na casa dela tinha um salão muito enorme que sempre ficavam visitas. Era um salão bem amplo, bem grande. E aí, quando o José ia para lá, como a casa era pequena, ele dormia nesse salão. E toda noite a irmã preparou uma rede para ele, né? E toda noite o José, que gostava muito de comer, comia bem o José, ele terminava de comer e deitava na rede. Deitava e se embalava, se embalava, se embalava, para lá e para cá, para lá e para cá, até o sono chegar. Aí o José achou estranho que, quando ele acordava de manhã, ele sentia uma dor aqui pelo meio, ficava assim meio indisposto. O que será que estava acontecendo? Parecia que alguém ficou em cima dele a noite toda e ele acordava com aquela dor na barriga, aquela dor nos quartos, como dizia antigamente, né? E aí o José procurou prestar atenção no que acontecia. Naquela noite ele se preparou, comeu uma janta reforçada e aí deitou na rede, se embalou, se embalou, se embalou, virou um lado da rede por cima do outro, se cobriu bem e ficou espiando pelas redes, pelas bordas da rede. Quando de repente ele avistou lá perto do telhado, tinha um buraco na parede, um buraco no telhado que dava para ver a lua. Ele não tinha prestado atenção naquilo. E ele ficou olhando, a lua parece que estava iluminando bem o lugar em que ele estava deitado. Quando de repente ele viu passar uma perna. E aí passou outra perna. E aí aquela coisa desceu e o José ficou paralisado. E aí, de repente, ele sente que uma pessoa, como se fosse uma pessoa, sentou em cima da rede e começou a embalar. Embala daqui, embala dali, embala daqui, embala dali. Isso era meia-noite. E aí, embalou, embalou, embalou. Quando o galo cantou às 5 da manhã, ele sentiu uma leveza. E aí ele abriu um pouquinho as beiradas da rede e viu que aquela coisa estava voltando pelo mesmo lugar de onde passou à meia-noite. E aí José ficou encafifado. O que será aquilo? Será uma penada? O que será aquilo que apareceu aqui à noite? E aí ele falou, deve ser minha imaginação. Mas ele percebeu que estava com uma dor aqui, uma dor ali, atravessada aqui pelo meio. Eu acho que foi a comida que não caiu bem. Na noite seguinte, José mandou ver uma carninha de porco, com urucum, um arrozinho, com tocinho, comeu bem, um feijãozinho da roça, se alimentou bem e aí foi deitar. Todo mundo foi se deitar, ele também foi se deitar e aí abriu a rede, virou as beiradas por cima e começou a se embalar. Quando deu meia-noite, ele começou a espiar lá para o buraco onde aparecia a lua. E aí ele viu as pernas passando novamente, primeiro uma perna, depois a outra. E aí aquela coisa desceu e ele ficou aguardando quando de repente aquele ser sentou em cima da rede, como se fosse escanchado assim, essa palavra é muito usada, escanchado sobre a rede. E aí começou a embalar para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Embala, que embala, que embala, 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 embala. E o José não conseguia dormir. Embala, que embala, que embala, que embala. Quando o galo cantou, ele sentiu uma leveza. E aí ele abriu um pouco as beiradas da rede e viu aquela coisa saindo para fora. E ele pensou, será que isso é verdade mesmo? Que eu vi o que eu vi? Mas eu tenho visto tanta coisa. E aí, na terceira noite, dá-lhe comida. José comeu bem naquela noite, comeu bem. Um feijão com tocinho, uma carninha de porco cortada em cubinho, frita e cozidinha depois que a irmã fazia. E aí um arrozinho temperado. José mandou para dentro. Quando foi à noite, todo mundo se deitou e o José estava cheio. Falei, João, mas não é José.
E o José estava cheio, com a barriga muito cheia. Deitou na rede, se embalou, se embalou, se embalou. Quando deu meia-noite, ele resolveu espiar para lá, para confirmar se aquilo acontecia de verdade ou era sonho dele. E aí quando ele olha para lá, passa uma perna, depois outra perna. E aí ele fecha a rede bem lentamente, fica bem paralisado. E quando de repente aquela coisa escancha na rede, começa a embalar para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. E aí passa a noite toda e o José sem dormir, embala que embala, embala que embala. Quando o galo cantou, ele sentiu uma leveza e aquela coisa foi embora. E ele viu passando lá as perninhas, depois o corpo e por fim a cabeça, como se estivesse ainda se despedindo dele. Ele nem acreditava, mas aí ele tomou uma decisão. Hoje eu acabo com essa história de uma vez por todas. E aí pegou a espingarda, preparou, e ele nunca se desligava dessa espingarda. E aí lembrou dela, né? Comeu uma janta reforçada, deitou-se, como todo mundo se deitou também, e ele lá sozinho naquele salão enorme. Se deitou, pôs a espingarda no peito, fechou a rede e esperou da meia-noite. Quando deu meia-noite, ele espiando lá, e aí ele viu passar a primeira perna, depois a segunda perna, e o braço se ajeitando e viu passar uma cabeça que ofuscava a lua. E aí José se preparou. Aquela coisa escanchou-se no José e embalou para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. E o José bem quietinho para não espantar aquele ser. Embala que embala, embala que embala. Quando deu 5 da manhã, que o galo cantou, que ele sentiu uma leveza, ele abriu a rede, preparou a espingarda. Quando passou a primeira perna, que passou a segunda perna, ele deu um tiro bem! E aí ele procurou lá, procurou, não tinha nada. Não tinha absolutamente nada. Naquela noite, José esperou. Comeu uma janta reforçada. E aí deitou. Virou a beirada da rede para um lado e a outra para o outro e se embalou para lá e para cá, para lá e para cá. Deu meia-noite, 1 da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã, 4 da manhã. O galo cantou às 5 da manhã e nada aconteceu. E o José se livrou daquela visagem com um tiro de espingarda. Eu não falei que o José é cheio de história? Tudo acontecia na vida do José. E ele contava aquelas histórias e a gente nem acreditava. Quer dizer, a mãe dele, o pai, os irmãos achavam que tudo era invenção. Mas o José contava com tanta certeza, com tanta firmeza, que a gente acreditava que era verdade. E essa história nunca morreu. Eu ouvi da minha mãe e eu guardo ela com muita satisfação na memória, né? E peço licença para contar, porque quem me contou já se foi. E eu continuo preservando ela aqui na minha memória. A história, uma das histórias, das tantas histórias da pisadeira. A visagem que é muito magra, dedo seco com cada unhão. Pisadeira é o nome dela, Virgem Santa que assombração. Pisadeira é o nome dela, Virgem Santa que assombração. Pisadeira é o nome dela, Virgem Santa que assombração. Pisadeira é o nome dela, Virgem Santa que assombração. Pisadeira é o nome dela, Virgem Santa que assombração. Pisadeira é o nome dela, Virgem Santa que assombração.